Boa noite, pessoal. Estou chegando aí, né? Aliás, aqui para a nossa live de hoje. E hoje vamos falar sobre ansiedade na psicoterapia. Estava com saudade de vocês, de trazer alguma live, algum assunto, né? Que é sempre tão importante para a nossa vida, também para os nossos consultórios, né? Vamos dizer assim. E pensei exatamente numa temática que hoje é tão importante na nossa vida, né? Eu acho que, de novo, falar que estamos vivendo aí na pandemia e certamente a gente já consegue acompanhar o aumento de pessoas que trazem exatamente a ansiedade. Eu não sei como você está, né? Você está ansioso? Como é que você está vivendo tudo isso? Queria ouvir nesse momento cada um de vocês e acho que todo mundo, de alguma forma, está ansioso. E a grande questão para nós, como terapeutas, eu vou abrir um pouquinho aqui para gente, é pensar que, além de cuidar dos nossos clientes, né? Eu acho que todo esse cuidado que a gente precisa ter, a gente precisa também nos cuidar, né? Eu acho que essa questão aí de ser terapeuta é algo tão complexo, né? Numa hora como essa, que todos estão vivendo a pandemia. E aí eu te pergunto, né? O que você entende como ansiedade, né? Já que eu te perguntei aí se você se percebe aí mais ansioso, acho que está na hora da gente trazer então essa temática e, claro, com a visão da Gestalt terapia. Eu acho que tem uma questão aí que, independente, né, do que estamos vivendo, de todo esse cenário, eu acho que tem uma questão que é muito característica de nós terapeutas, né? Eu acho que o terapeuta, de uma maneira geral, também apresenta muita ansiedade. Eu acho que existe sempre aquela combinação, né? O cliente chega com ansiedade e o terapeuta, né, também fica ansioso para tentar acolher, diminuir aquele sofrimento. A gente sabe, né, que às vezes as pessoas chegam no nosso consultório, aquela coisa, né, olha, eu estou muito ansioso, eu tenho muito problema, eu quero resolver isso tudo aqui. E às vezes o terapeuta também fica ansioso, tentando resolver, dar uma solução para a vida do seu cliente. Mas a gente sabe que não funciona assim, muito menos para nós Gestalt terapeutas. Então, Gestalt terapia não tem truques, não tem apenas uma questão, olha, vamos aqui só fazer um trabalho de relaxamento. Aliás, isso não existe para nós Gestalt terapeutas. Então, vamos começar o seguinte, a gente precisa definir, né? E eu acho que você sabe a definição do que é Gestalt terapia, ou melhor, o que é ansiedade para Gestalt terapia. Não sabe? Vamos lá. O que é? Vamos lá. Qual é a definição que nós temos? Aliás, gente, hoje a gente não pode deixar de cantar parabéns, né, para Fred Perls. Hoje é o dia do aniversário dele. Eu podia até ter pensado num outro tema, falar um pouco da vida dele, mas acabei escolhendo a ansiedade. Mas fica aqui o nosso parabéns, né, para o nosso mestre Fred Perls. Mas voltando aqui, e a gente vai falar um pouco do que é a definição, né? Qual é a definição que a gente dá de ansiedade para o próprio Fred Perls. E ele falava que a ansiedade seria um pouco aquele medo do palco, aquele vazio, né? Em que a gente fica com uma certa expectativa e muito, parece que de alguma forma está muito associado também ao desempenho de papéis. Então uma coisa a gente já sabe, saiu daqui agora, possivelmente você vai experimentar algum tipo de ansiedade. A gente sabe que a ansiedade faz parte da condição humana, né? Eu acho que todo mundo carrega algum tipo de ansiedade. A gente pode dizer até que a ansiedade ela tem toda aquela excitação, aquele elan vital, como o Fred Perls falava na Gestalt terapia. Mas a grande questão hoje, que eu quero trazer aqui, é pensar que parece que esse número aumenta cada dia mais. O que está acontecendo, né, com as pessoas? E a gente precisa pensar, inclusive, aqui no Brasil. Mas pensando
nessa definição, a gente pode falar ainda um pouco. A gente sabe que, então, a gente sente ansiedade quando a gente sai do aqui e agora, ficamos preocupados aí se vamos ser amados, né? Se vamos conseguir ali, né, de alguma forma, desempenhar aquele papel. Então a gente fica naquele lugar extremamente desconfortável. E a gente sabe também que o neurótico é alguém que geralmente vive com ansiedade, né? Então está sempre preocupado ali, né, com o seu futuro. Isso você também já sabe, né? Então a gente pode dizer, olha quanta coisa a gente já tem aqui para arrumar, que a ansiedade faz parte, então, digamos, de um sintoma neurótico. Possivelmente você vai encontrar isso. Podemos dizer então que esse neurótico muitas vezes carrega fantasias catastróficas, aquelas expectativas catastróficas que a gente tanto fala na Gestalt terapia. E é isso que a gente vai encontrar nos nossos clientes. E às vezes, até mesmo em nós terapeutas, quando ficamos ali preocupados, né, como é que a gente vai ajudar aquele cliente. Então, a gente precisa, né, antes de qualquer coisa, pensar a gente, né, o que está acontecendo aqui. Você que já conhece a Gestalt sabe que ser um Gestalt terapeuta é acreditar na autorregulação do cliente, é estar junto ali com o seu cliente, muitas vezes emprestando o seu autossuporte, né, sendo aquele heterosuporte, mas sabemos que é o cliente que vai precisar encontrar as suas respostas. E que muitas vezes, quando esse cliente chega, né, naquela, tô sentindo isso, doutor, me ajuda, a gente precisa exatamente colocar esse cliente em contato com ele mesmo, saber o que está acontecendo agora com você. Entre em contato, né? E é esse processo, né, esse trabalho que precisamos fazer, que muitas vezes o terapeuta, de tão ansioso que fica, acaba perdendo. Então, você que atende, né, e a gente percebe que cada vez mais estão chegando esses clientes mais ansiosos e possivelmente, né, a gente pode dizer que essa ansiedade já existia, mas diante de tudo que estamos vivendo, de todo esse cenário da pandemia, é provável que você encontre no seu consultório pessoas que tragam alguns sintomas mais acentuados. E esse é um ponto também que eu gosto de frisar, né? Já que a ansiedade, né, é algo que é extremamente familiar para todos nós terapeutas, né? Eu acho que os nossos clientes chegam sempre com a ansiedade, sempre com algum tipo de expectativa, o que vai acontecer, o que não vai. E dentro desse cenário todo, é bem provável também que você vai encontrar alguns clientes que vão trazer, né? Eu acho que, digamos assim, uma grande inquietação em relação a isso. Eu acho que hoje, né, existem inúmeros fatores que podem contribuir, sim, para o aumento dessa ansiedade. Mas a gente sabe que muitos clientes já apresentavam isso. E aí, a gente levanta algumas questões de como podemos ajudar o nosso cliente. A gente sabe que muito do trabalho de um Gestalt terapeuta é exatamente essa questão do aqui e agora, né? Então, essa presentificação é sempre, de alguma forma, trazer esse tipo de intervenção. O que você está sentindo agora? O que está acontecendo com você? Então, a gente precisa ficar atento e não preso, né, ao sintoma. Isso você também já sabe. Gestalt terapeuta não fica preso naquele sintoma, mas sabemos da importância de ouvir esse sintoma, o que ele quer dizer naquele momento. Então, quando a gente pensa nesse cliente que chega no nosso consultório com ansiedade, que reclama disso, né, precisamos escutar as suas expectativas, as suas fantasias catastróficas, né? E você sabe, né? Expectativas, fantasias catastróficas, são sempre aquelas coisas, né? Ah, tudo vai dar errado, tudo vai dar assim, olha, é o pior quadro possível.
E o que muitas vezes esquecemos de fazer no consultório é exatamente acompanhar essas fantasias. Né? Quando o cliente, eu acho que vai ser o pior possível, acho que eu vou perder o emprego, acho que, enfim, tudo isso vai acontecer. E o que você imagina? Precisamos explorar as fantasias que os clientes trazem para o nosso consultório. E você, terapeuta, precisa ficar menos ansioso exatamente para não perder a sua capacidade de ficar no aqui e agora. E saber que, como eu falei, você não vai conseguir dar uma solução, fechar efetivamente a gestalt do seu cliente. Mas você vai poder fazer isso e precisar, né? Eu digo que você vai precisar efetivamente fazer isso, ajudar o seu cliente a entrar em contato. Vai ser fácil? Claro que não. Uma das coisas que o neurótico, a pessoa ansiosa mais faz é exatamente sair do aqui e agora. Então ela se coloca lá no futuro, tudo que vai acontecer e etc. Aqueles sintomas você até conhece bem, né? Às vezes dá taquicardia, né? As pessoas reclamam que não estou dormindo bem. Outra coisa muito comum também, né? Sudorese, enfim. Isso, antes da gente falar em casos mais graves, que aí a gente precisa falar do transtorno de ansiedade, que é algo um pouco mais sério e, dependendo da situação, talvez o seu cliente precise de um acompanhamento médico também. Mas eu gosto sempre de separar isso em 3 categorias: o que seria leve, o que seria moderado e até, em alguns casos, grave. Mas a gente precisa, eu acho que é isso que eu pensei hoje trazer aqui. Eu falei, quanto tempo que eu não faço uma live, né? Tá na hora de voltar a fazer algumas lives e falei, meu Deus, o que está acontecendo mais, né? É a ansiedade, né? Tá todo mundo ansioso. Tá ansioso porque tá na pandemia, tá ansioso porque daqui a pouco a gente sai, a gente não sabe exatamente como é que é, né? Esse novo mundo, esse mundo pós-pandemia. E parece que tudo isso, né, gera um grau bastante significativo de ansiedade em cada um de nós. Então, pode ser que você, que é também um terapeuta ansioso, comece a ter mais problemas ao acompanhar os seus clientes. E é exatamente isso que eu quero hoje conversar com você. Aí, o que podemos fazer então, hein? Como eu falei, uma das coisas básicas é exatamente escutar as fantasias dos seus clientes. Mas como é que eu vou fazer? Você vai acompanhar exatamente isso, né? Como é? O que você está em? Eu acho que eu vou perder o emprego, eu acho que vai acontecer isso. Como é que é isso, né? Então a gente precisa fazer esse exercício com o nosso cliente. Muitas vezes ele fica nesse vai e vem, futuro, presente. E a gente sabe, ele sai daqui agora. E é exatamente nesse lugar que você precisa trabalhar. Mas na ansiedade que às vezes você também fica de tentar resolver, né, e tentar buscar uma saída, você já pensou fazer isso, você pensou fazer aquilo, isso não existe para nós na Gestalt terapia. A Gestalt terapeuta não dá conselho, não dá saída. Ajudamos o nosso cliente a entrar em contato com ele mesmo, a buscar aquela coisa tão fundamental, as suas necessidades. Muitas vezes esse cliente não consegue fazer isso. E muitos trabalhos que fazemos na Gestalt terapia, muitos experimentos, são exatamente para que o nosso cliente possa começar um processo de awareness. Claro, você vai me dizer, Teresa, mas é tão difícil às vezes. Às vezes eu pergunto pro meu cliente, o que você está sentindo? Olha, doutora, mas aí eu penso que lá vai acontecer isso, vai acontecer. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Só aqui entre nós. A coisa possivelmente vai piorar um pouco. Porque hoje existe uma realidade. O que essa pandemia está fazendo com todos nós? Possivelmente acentuando, aumentando muito, eu diria muitos sintomas. Sono, insônia, né? Perturbação no sono, sudorese, taquicardia, né? Aquela coisa que o Fritz tanto falava, né? Gente, vocês lembram disso? Tá uma masturbação mental, né? A gente fica ali pensando o que vai acontecer, o que não vai, né? E aí fica construindo, né, inúmeras fantasias catastróficas. E em cima disso, né, o nosso corpo responde, né,
de uma maneira nada positiva. Então ele começa a responder também trazendo algum tipo de psicossomatização. E a gente não tem muito como sair disso, né? Aliás, tem sim, na hora que você começa a se conscientizar do que está acontecendo naquele momento. Um gestalt terapeuta, acho que você já sabe, não fica preso ao sintoma. Na verdade, queremos entender em que outros momentos essa pessoa se sente ansiosa, ou até mesmo antes de tudo que está acontecendo hoje, da pandemia, enfim. Como era a vida dela? Será que ela já era uma pessoa ansiosa? Possivelmente, né? Eu sei que muitas pessoas estão por aí. A pandemia, né, está provocando, sim, ela está acentuando muitos quadros psicológicos. Mas a gente precisa entender que muitas pessoas, na verdade, já apresentavam isso, talvez de uma maneira leve, né? Não dava para perceber muito, e diante de uma pandemia, tudo isso realmente fica mais claro, mais acentuado, como eu falei. Então, vamos pensar no nosso trabalho. Você precisa realmente chamar o seu cliente, né? Vamos dizer assim, para o aqui e agora. Suas intervenções precisam ser no aqui e agora. Você não precisa ficar ansioso achando que precisa solucionar a vida do seu cliente. Esses sintomas que chegam no nosso consultório cada vez mais, e como eu falei, possivelmente você vai começar a perceber isso mais e mais e mais, né? Digamos, você precisa tratar isso, vamos dizer assim, de uma maneira muito mais gestáltica. E a maneira gestáltica é ouvir o seu cliente, entender o que está acontecendo. Eu acho sempre de pensar que a Gestalt é uma terapia de concentração. Então, a ideia não é fugir do sintoma, mas a gente poder naquele momento se concentrar nesse sintoma e saber exatamente o que está acontecendo, as fantasias que esse cliente traz. E, né, a partir do momento que você começa a desenvolver esse tipo de diálogo, esse tipo de experimento com o seu cliente, você percebe que muitas coisas são apenas fantasias. Muitas exatamente em função de sair do aqui e agora, daquele medo de palco, do que vai acontecer no meu futuro. Eu lembro de algumas falas do Fred Perls, né? E você encontra isso facilmente na literatura gestalt, que ele fala que muitas vezes a gente não dá conta do nosso vazio existencial. E aí começamos a preencher com planos, né? É como se a gente não se permitisse a ter um futuro. A gente sabe que a pessoa ansiosa, ela precisa de alguma forma ter o controle. E a vida é cheia de incertezas. Estamos vivendo hoje um momento que, mais do que nunca, isso é comprovado. Ninguém tem controle de nada. Ninguém imaginaria uma situação dessa. E é em cima exatamente desse ponto que a gente precisa trabalhar, né? Muitas vezes esse cliente ansioso, ele sente que perdeu o controle. Ele sente que deveria ter o controle de tudo, mas ninguém consegue. E aí, muito do nosso trabalho é um processo de concentração, é de colocar esse cliente no aqui e agora. Mas Tereza, ele vai fugir? Certamente ele vai fugir. Aliás, a evitação de contato também faz parte de todo o processo terapêutico. Aliás, é bom sempre a gente falar aqui, eu sempre gosto de aproveitar uma live como essa. Olha só, bloqueio de contato ou resistências, né? Evitação, tudo isso faz parte do processo terapêutico. E você precisa, como terapeuta, estar sempre preparado, vamos dizer assim, para uma situação como essa, porque é isso que deve acontecer no consultório. Todo cliente que chega no nosso consultório, de alguma forma, ele está evitando. Ele tem algum tipo de resistência, bloqueios, resistências. Então, a gente não deveria ficar espantado com isso, mas entender que esse é o processo que se revela de uma forma neurótica e que o nosso trabalho é exatamente percorrer, né, esse caminho, tentar chegar o mais próximo
desse núcleo da neurose que esse cliente traz naquele momento. Eu vou falar uma coisa que você também já sabe, né? Eu às vezes me pergunto mesmo, né? Meu Deus do céu, quer dizer que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? 9,9% mais ou menos, né, de brasileiros ansiosos. Isso, dados da Organização Mundial de Saúde, que você também já sabe. E eu fico me perguntando, o que é esse povo tão ansioso, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente não tenha exatamente a resposta disso, nós, psicólogos brasileiros, sabemos que essa é uma realidade e precisamos estar cada vez mais preparados para conduzir sessões em que a grande temática trazida é exatamente a questão da ansiedade. E você me pergunta, poxa, será que todo cliente precisaria então tomar remédio, né? Em que momento a gente percebe que esse cliente precisa realmente de um atendimento psiquiátrico, precisa de uma medicação? Eu gosto sempre de dizer, vamos com calma nesse momento. Você percebe que às vezes algum cliente, como eu recebo, já chegam com ataque, né? O transtorno de ansiedade generalizada, já chegam exatamente com essa indicação. Já estão com acompanhamento e precisam fazer terapia. Aquilo que a gente já sabe, né? Não adianta só fazer terapia, sem uma medicação em casos mais graves, como também só a medicação parece que não ajuda muito, né? Então, a gente entende que existe um trabalho aí em parceria. E é nesse momento que eu quero chamar a sua atenção. Às vezes o cliente chega no nosso consultório e traz aquela ansiedade, vamos chamar, ansiedade mais leve, né? E que a gente entende que pode estar ali naquele momento presente por uma condição, né? Como agora, né? Estamos vivendo um cenário tão diferente e que parece que a ansiedade, que é essa condição tão humana, está mais presente em todos nós. Mas percebemos que alguns clientes chegam com esses sintomas de uma maneira mais agravada. E nesse momento a gente precisa ver e avaliar, né? Como se a gente dissesse, olha, fazer um breve diagnóstico para entender a necessidade ou não de uma medicação. E junto com isso, a terapia que deve seguir. E aí, no modelo gestáltico, é isso. Vamos vivenciar o aqui e agora. O que essa ansiedade pode, nesse momento, estar querendo dizer, né? A gente entende que um gestaltoterapeuta não fica preso ao sintoma, mas ele quer escutar o sintoma. Muitos trabalhos em gestaltoterapia nos conduzem sempre nessa direção, para escutar o organismo, saber quais as necessidades desse organismo, o que faz aquele sintoma estar presente naquele momento. Não com aquelas buscas intermináveis de porquê, isso você também já sabe. Para você que conhece gestaltoterapia, sabe que o gestaltoterapeuta não utiliza o porquê. Não queremos saber de explicações. Ah, eu tenho isso, doutor, por isso ou aquilo outro. Como é sentir isso? O que está acontecendo hoje? Em que outros momentos você já se sentiu assim? Esse é sempre o caminho de nós, gestaltoterapeutas. Queremos sempre que esse cliente possa entrar em contato. Acho uma coisa muito linda na nossa abordagem, é pensar que o organismo sabe o que ele necessita. E muitas vezes esse cliente se distanciou, não sabe mesmo identificar o que ele necessita. E aí acaba criando, sim, essa ansiedade. E muitas vezes imaginando tudo que vai dar errado. Muitas vezes, como eu falei, essa questão do medo do palco, né? Um medo que todos nós de alguma forma temos, né? Será que seremos aplaudidos ou não? Como Friedberg dizia. Então, eu acho que isso todo mundo de alguma forma carrega. Mas, mais uma vez, é importante frisar. Toda vez que você sai do aqui e agora, você experimenta essa tal de ansiedade. E muitas vezes, o que a gente consegue entender de boa parte dos nossos clientes é que eles estão em outro lugar, no futuro, com as suas expectativas e fantasias e etc. Mas muito pouco está presente no aqui e agora. E boa parte do nosso trabalho é exatamente essa.
né? É colocar esse cliente agora. O que está acontecendo agora? Não, veja bem, e aí ele vai tentar desviar, ele vai mudar de assunto, ele vai tentar escapar desse processo em que você chama para o aqui e agora. Mas isso também faz parte do processo. O que é mais importante, talvez, né? Hoje no nosso papo é tentar passar para você a necessidade de nós, terapeutas, olharmos também para as nossas necessidades. Olhar e saber em que momento eu, como terapeuta, também fico ansioso. Também diante daquela aflição, né? Porque se a gente for definir o que é ansiedade, quando as pessoas chegam no nosso consultório aflitas, né? Com uma certa preocupação, ou às vezes até muita preocupação, sempre, né? Às vezes com essa sensação de que ela não dá conta, né? A gente sabe até que em alguns momentos, né, dentro do que estamos vivendo com a Covid, muitos confundiram até, né? Fizeram uma certa confusão. Peraí, será que isso é algum sintoma da doença ou apenas a minha ansiedade? E às vezes até a ansiedade frente a essa doença. Então, isso é muito comum acontecer, né? E toda vez que você recebe o seu cliente, você precisa ficar atento a isso. Muitas vezes, né, eu tento trazer um pouco e tentar representar aqui, quando o cliente chega, doutor, me ajuda, me dá uma solução, me dá uma saída, né? E você fica tentando resolver isso de qualquer maneira. E eu não preciso nem te dizer, né, que você não vai conseguir, né? Talvez você já tenha tentado, em algum momento você foi seduzido pela ansiedade, por aquele desespero, mas você viu que você não conseguiu, né? Na verdade, nenhum de nós consegue. A única saída é colocar esse cliente cada vez mais em contato com o seu organismo, cada vez mais em contato com ele mesmo. Como a gente sabe que a ansiedade também é um sintoma bastante neurótico, você então precisa entender que esse é um trabalho que você precisa fazer no seu consultório, que o seu cliente precisa se ouvir, precisa se concentrar em si mesmo. Então, eu acho que isso é um pouco do que vivemos no nosso consultório, do que você vive e que precisa efetivamente entender que a ansiedade é um sintoma revelador, talvez da perda do controle, da necessidade de tentar controlar o futuro, as incertezas da vida. E a vida, eu nem precisaria falar isso aqui, você também sabe disso, é recheada de incertezas, não sabemos de nada, mas precisamos viver a cada dia, viver no nosso aqui e agora. E talvez, né, você como terapeuta, comprometido com a Gestalt terapia, sabe que o nosso trabalho é um pouco esse. Ajudar o cliente a aprender a viver a beleza da vida e mesmo a beleza das incertezas. Mas, Tereza, às vezes existem coisas que realmente tiram a gente do sério, tiram, né, essa base, sim. Mas até isso, precisamos aprender a viver. E esse cliente que chega no seu consultório, talvez tenha uma vida recheada de ansiedades, com uma necessidade constante de controlar, de prever, né, todo o futuro. E eu não sei nem te dizer se é felizmente ou infelizmente, ele não pode fazer isso. E não pode também te capturar para você, em algum momento, achar que pode ter aí a solução para esse desespero, né, essa aflição toda que ele chega. Então, o que podemos fazer? Não acredito muito em muitos trabalhos em que, olha, só respire, entre em contato com a respiração. Eu acho que a gente precisa fazer um pouco mais. A gente precisa aprofundar e entender qual o grande medo desse cliente. Às vezes, um grande medo que carregamos, isso faz parte da condição humana, é o medo da morte. Todos nós carregamos isso de alguma forma. E eu acho que para ser terapeuta, a gente precisa percorrer às vezes esse caminho. Um caminho delicado,
difícil, mas que precisamos percorrer. Percorrer todos os medos que esses clientes trazem para o consultório. E não fugir, porque se você também fica ansioso, possivelmente, né, você também vai evitar e vai mudar de assunto. Então, como não queremos terapeutas nem clientes ansiosos, a gente precisa realmente entender qual a proposta da Gestalt terapia. Talvez você precise aprender ou desenvolver mais as suas intervenções. Mesmo quando esse cliente bastante habilidoso tenta fugir do aqui e agora. E você vai precisar fazer isso muitas vezes. O que está acontecendo com você? E aí eu posso fazer essa pergunta para você nesse momento. Como é que você está sentindo tudo isso que você está escutando agora, hein? O que você percebe que está acontecendo com você nesse momento? Qual o sentimento que você tem presente agora? Essa talvez seja uma das intervenções possíveis e necessárias, fundamentais para o crescimento. Eu acho que é isso. A gente precisa colocar o nosso cliente cada vez mais em contato com ele mesmo. E você, terapeuta, também precisa entrar em contato com as suas necessidades. Às vezes, a gente fica ansioso mesmo, e principalmente quando a gente começa no consultório, achando que a gente tem que dar, né, aquela expressão que é bastante utilizada, parece que eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que ajudar o meu cliente a trazer alguma solução para ele. Você não precisa fazer nada disso, não. Você precisa fazer o que a Gestalt tem como proposta. Você precisa colocar esse cliente em contato com ele mesmo. Mas é difícil, sim. Se não fosse difícil, ele não estaria no seu consultório. Eu gosto sempre de falar isso para meus alunos. Às vezes, né, a gente, o cliente está assim. Se o cliente tivesse, né, daquele jeito que o Fritz falava tanto, oh meu Deus, né, em contato com as suas necessidades, com todo o processo de conscientização, que beleza. Ele estaria simplesmente na vida e fluindo. Mas se ele está no seu consultório, é porque ele apresenta algum tipo de bloqueio, algo que ele não consegue fazer sozinho. E o que ele precisa? De você, mas não como terapeuta ansioso tentando solucionar, dar respostas. Não, isso não é gestáltico. A resposta está dentro do seu cliente. E é esse ponto importante que a Gestalt sempre chama a nossa atenção. O terapeuta é ativo e o nosso cliente também. A gente precisa colocar o nosso cliente para trabalhar, para entrar em contato. Dá desconforto? Vai, dá desconforto sim, mas você precisa ficar firme ali, acolhendo, segurando as pontas, né, como a gente fala. É nesse momento que a gente pode dizer que o terapeuta pode ser, emprestar o autossuporte, ser o heterossuporte e ter fé na autorregulação, fé que esse cliente vai conseguir mesmo entrar em contato com as suas necessidades e descobrir como acalmar seu coração. Talvez o que a gente precisa é exatamente ouvir o que está aqui dentro. Qual a minha necessidade? Qual o meu grande medo? Será que eu estou preso a algum desempenho de papel? Alguma coisa que eu acredite que preciso fazer, né? É o muito e se eu não fizer, né? Será que eu vou ser amado? Enfim, como eu já falei aqui. Eu acho que esse que é o ponto importante da Gestalt terapia. Não tem saída, não tem exercíciozinho ou técnicazinha para amenizar. A gente precisa levar esse cliente para descobrir o que ele precisa nesse momento. E às vezes a gente descobre que temos medos. Medos da morte, medos de viver, medo de não ser amado, de não ser aceito. E tudo isso faz parte da condição humana. Não fuja disso não. Continua firme. E quanto à sua ansiedade, você precisa também fazer terapia e descobrir também quais são as suas necessidades como terapeuta, como pessoa. E aí, eu tenho certeza que você vai conseguir ser esse terapeuta e cada vez mais ajudar pessoas que precisam ser acolhidas no seu grande sofrimento. Eu acho que é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Né? Eu sei que tem muita gente bacana por aqui, não consegui botar o óculos.
e saber, né, quantas pessoas estão por aqui. Ô, pessoas, boa noite, né? Eu queria primeiro passar o recado para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco, né, essa mensagem, né, do que é ser um terapeuta gestáltico, do que é ser um terapeuta que, se é que a gente consegue, né, não fica ansioso tentando solucionar, né? Gestalt terapeuta não fecha gestalt de ninguém, né? A gente ensina o nosso cliente a fechar as suas gestalten. É exatamente isso que nós precisamos aprender. Aí você ainda me pergunta aqui, poxa, Tereza, mas será que existem algumas saídas, né? Sim. Uma das mais importantes na Gestalt terapia é exatamente o fique com, né? A Gestalt terapia fala tanto disso, né? Fique no aqui agora, fique com isso, entre em contato com isso, né? Então, eu acho que, lembrando que hoje é aniversário, queria ter um bolo aqui, né? Ele não está aqui com a gente, mas a gente está sempre de alguma forma conectado com tudo que Fritz Perls deixou como um grande legado na Gestalt terapia, essa filosofia de vida. E eu acho que isso me deixa sempre ajudar os nossos clientes daqueles lugares em que eles de alguma forma estão presos, e aí começar a fluir na vida, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Mas eu acho que a gente não esgotou aqui esse papo de hoje sobre ansiedade não, hein? Vamos fazer o seguinte, fazer um pacto agora com você. O que você acha então da gente voltar em outro momento? Quero ouvir você, tá? E tem uma outra coisa para te falar, gente. Olha só, estamos quase chegando a 10 mil no Instagram. Olha só que bacana. E aí, sabe o que eu quero? Vou pedir para você compartilhar essa live, o perfil do Instituto para os seus amigos, que já a gente está chegando e tem uma surpresa. Vai ter sorteio assim que a gente chegar aos 10 mil inscritos no Instagram. O que você acha disso? Tá? Então, gente, muito obrigada. Deixa aí a mensagem de vocês, vou tentar depois responder, manda no direct, tá? O que eu puder ajudar aí, tá bom? Mas me aguarde aí que tem muita novidade, ok? Um beijo Gestalt, aquilo que eu gosto sempre de falar, gente, abraço Gestalt, que agora mais do que nunca, os abraços que serão virtuais, e muitos beijos Gestalt para vocês, tá? Obrigada aí, gente, tchau!